Terminamos hoje o módulo 1, quero até passar aqui para vocês, né, que ele foi dividido, todos os módulos eles estão sendo divididos em 4 aulas. Então, esse primeiro módulo que encerra hoje, nós falamos sobre a história da avaliação, e o próximo nós vamos falar sobre avaliações internas. Depois eu vou deixar vocês com curiosidade para o próximo, tá? Daqui a pouquinho. Durante a aula eu vou fazer um comentário sobre ele, mas ele já... Vou adiantar que está bem legal a próxima aula. Então, nós temos aqui a pauta, o acolhimento, né? Que foi a chegada de vocês. Nós vamos falar sobre o nosso objetivo do encontro e os instrumentos de avaliação. Eu vou falar uma parte, vou falar até acho que o 5º slide, 6º, alguma coisa assim. E logo em seguida a Érica vai entrar. Então, eu vou fazer uma reflexão inicial e ela vai se aprofundar nessa reflexão, vai trazer alguns exemplos para vocês. Deixa eu passar, fazendo um favor. Então, o objetivo é reconhecer a diferença entre instrumento de avaliação e instrumento de registro. Quando nós olhamos para esse objetivo, ele é muito curto, né? Ele tem aí 2 frases, né? Muito curto, bem rápido. Porém, e ao olhar assim, você fala, deve ser algo simples, né? Nós podemos pensar olhando o objetivo, mas na verdade não. Esse objetivo, esse reconhecer a diferença entre o instrumento de avaliação e o instrumento de registro, nós olhando a fundo, refletindo, mas nós vamos perceber que ele não é simples, né? E que se nós não tivermos um olhar apurado, nós vamos colocar tudo no mesmo lugar, vamos dar conta dos mesmos conceitos e, na verdade, nós vamos perceber também que na verdade, nós fazemos muitas confusões em relação ao instrumento e o registro de avaliação. Quando nós tivemos a aula anterior, nós falamos sobre uma aprendizagem não só relacionada ao QSN, mas quando nós pensamos numa aprendizagem de ciclo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver ela sempre na questão do espiral. Lembra que nós até trouxemos um desenho, né, que, ó, do espiral, estava lá nos slides, né? Por quê? Porque ele sempre vai e volta. E nós falamos que dessa mesma forma é o nosso objetivo em construir esse curso, de ir e voltar, né? Nessas vindas nós vamos o quê? Nos aprofundamos, vamos trazendo novas reflexões. E quando nós vamos falar em revisão nesse caso, nós vamos retomar as primeiras aulas rapidamente, vamos passar aqui questão. Nós tivemos na primeira aula filosofia e avaliação, refletimos um pouco sobre o que é, né, sobre o uso dela. Falamos também sobre o contexto histórico dentro da questão da avaliação, né, mais específico nesse momento foi a prova, né, porque é o que traz esse contexto. E na última aula nós falamos sobre teorias e teóricos sobre a avaliação, né? Foi aquela aula que nós falamos sobre a meta, sobre o planejamento, e entrou logo em seguida sobre os teóricos e... Espera um pouquinho só que aqui... Sobre os teóricos e as teorias, certo? Em relação aos teóricos e às teorias, nós trouxemos na aula anterior Lucchesi, Jussara Hoffmann e o Bloom, que foram o que vocês foram vendo, o que eles pensam, o que eles estudaram, o que eles debruçaram aí, construíram materiais, observação, tudo relacionado aos estudos deles, né? Nós vamos para a próxima aula trazer mais um teórico, nós vamos olhar para mais um, mas eu vou deixar vocês curiosos, né, para poder esperar até a próxima aula, né? Eu brinco, é um domínio próprio, né? A curiosidade, né? Matar a curiosidade. Mas vocês vão gostar bastante, então estejam presentes, nós vamos
trazer mais um. Nós temos falado muito do Lucchesi, não por nada, mas porque tem alguns conceitos que nós gostamos bastante dele, algumas falas dele, mas nós vamos também estar trazendo outros, né? E ele tem muito material, ele tem bastante livro. Não sei se vocês chegaram a visitar o blog dele, que foi um dos primeiros textos que nós deixamos disponíveis para leitura, está no blog dele, né? Então, tem aí muitas questões do Lucchesi que ele reflete sobre a avaliação. Aí eu vou pedir para a Dani passar o próximo. Então, nós vamos refletir um pouquinho qual a diferença ou o que há em comum entre instrumento de registro e instrumento de avaliação. O que tem em comum, o que eles têm em comum e o que eles não têm em comum, com a diferença entre eles, o instrumento de avaliação e o registro. E aí, logo em seguida, vou falar um pouquinho e aí eu já vou passar a palavra para a Érica. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente já vai para o próximo slide, mas vou pedir para a Dani manter nesse aqui só um pouquinho, né? Eu fiz uma anotação aqui minha, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó, registro avaliativo. São as anotações, os relatórios que eles vão gerar da realidade. Porque lembra, né, desde a primeira aula, nós sempre vamos trazendo, né? Nós sempre estamos trazendo esse conceito que o Lucchesi traz sobre avaliação. Avaliação é revelar a realidade. Ponto, ponto, ponto. Ela te revela. E aí você vai fazer o quê? Em cima dessa revelação, né, é que você vai fazer o quê? As suas anotações. E esse registro que vai gerar, ele pode ser uma avaliação, ele pode ser uma anotação, ele pode ser um portfólio, ele pode ser algo que vai ser por siglas, depois a Érica vai falar um pouquinho que é parecido com o nosso registro avaliativo, pode ser nota, né? Nossa rede não tem nota, mas nós sabemos que hoje aqui tem escolas que o produto final ali, aquele registro, é conceitos, né, numéricos. Então, né, não estou falando que não estou dizendo se eu acho certo ou errado, estou dizendo o que é o registro avaliativo nesse momento, para a gente poder entender. E aí nós vamos ter o quê? Um instrumento avaliativo. O instrumento, ele vai ser o objeto que vai ser utilizado para você fazer a avaliação. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, confundimos, e essa confusão, ela é ruim, porque a confusão de conceitos, ela vai trazer uma deficiência na questão do ensino-aprendizagem. Anda tudo muito junto, né? Tá tudo muito perto ali, caminhando. E aí, nesse caminhar, tudo muito perto, se a gente não conseguir separar o que é uma coisa ou outra, onde ele vai esbarrar? Ele vai esbarrar realmente no quê? No êxito, né? De nós alcançarmos o êxito dentro do ensino-aprendizagem. E uma questão que é bem legal de pontuar, como eu falei, né? A avaliação, ela vai revelar a realidade. Só que, para você chegar naquela avaliação, e como nós vimos com a Érica em relação ao contexto histórico, a avaliação, ela fica muito presa a um único instrumento, que é a prova. Só que nós vimos a semana passada, e nós vamos ver também essa semana, que há diversos instrumentos que são utilizados e que todos eles são importantes. O que vai te dar a importância desse instrumento, né, qual você vai escolher, é o objetivo que você queira alcançar com o seu aluno naquele determinado momento com os alunos, né? Outra coisa também, então, eles vão andar juntos, então você vai escolher o instrumento, né? Você vai fazer uma avaliação, você vai escolher o instrumento, e em cima desse instrumento você vai ter uma coleta de dados, de informações. Mas tem um detalhe, até nós, isso são, né? Você vai vendo que é bem separado mesmo, apesar de andar juntos. Quando você tiver com aqueles dados em mãos, é uma outra questão. Aí já sai do campo da avaliação. É uma outra gestão que é realizada com os dados, né? Que é o que
fazer agora com esses dados levantados. Também vai trazer um pouco dessa questão para vocês na reflexão com os instrumentos. E aí, para encerrar minha fala, eu fiz aqui como que eu posso? Eu peguei um instrumento aqui para fazer uma observação em relação à avaliação. Só para dar um exemplo, que eu não sei, né? Para mim, né? Eu aprendo muito mais assim quando eu consigo fazer uma comparação com alguma coisa para ficar mais claro, né? Para mim. Então, eu pensei numa máquina de fotografia, por exemplo. Aí você tem, porque nós falamos o quê? A avaliação, ela vai revelar a realidade, né? Então, você vai fazer, um exemplo, você vai revelar a realidade. Um exemplo é a Páscoa. Ah, chegou domingo de Páscoa, eu monto uma mesa em casa, tô com a minha família, e eu quero revelar essa realidade, um exemplo. E aí eu vou escolher um instrumento para avaliar esse momento. E meu instrumento vai ser uma foto. Então, a máquina, e ó, eu nem pensei no celular, tá, meninas? Pensei naquela máquina antiga mesmo, que a gente tira a foto, sai o filminho, leva lá na lojinha para revelar, tá? Eu pensei bem nessa, né? Então, você tira aquela foto. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma realidade revelada. Então, a máquina foi o instrumento que eu usei para tirar aquela foto. E depois vai sair, zoom, vai sair a foto, certo? Aquela foto é o quê? É o meu registro daquela avaliação. Eu vou olhar para aquela foto e falar, poxa, eu arrumei a mesa assim, mas podia ter colocado mais para cá, mais para lá. E aí eu vou fazer uma avaliação, para o ano que vem eu já sei como que eu vou fazer, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é isso. Né? Então, é a realidade revelada, o instrumento que eu usei e o produto que vai ser o meu registro, meu instrumento de registro, né? E com o meu instrumento de registro, lembra quando eu peguei a foto e falei, mas aqui eu já estou fazendo o quê? Eu estou olhando para essa foto, para esse dado que eu colhi, eu já estou refletindo para as próximas ações, aí já saiu do campo da avaliação. Eu já estou no campo de quem? De quem está olhando para esse resultado, né? E fazendo as considerações do que são necessárias. Ou continuar, para o ano que vem, perfeita a mesa, deixa assim. Não, vou mudar. Então, eu já estou lidando com esses dados, né? Então, basicamente, é isso. Essa é a parte que eu ia trazer para vocês, essa reflexão inicial. É um slide que fala sobre o QSN, né, o caderno introdutório. Esse caderno agora, de 2019, diz assim: compreendendo a avaliação e sua finalidade, ressalta-se que os registros têm um papel fundamental na qualificação do processo de aprendizagem e dos resultados. Por registro, compreende-se toda a forma de reflexão e expressão objetivas sobre momentos determinados do processo educativo e que permitem uma tomada de decisão fundamentada, tendo sempre em vista a ampliação da qualidade social e da educação. Então, dividindo esse trecho aqui do QSN, basicamente é o que eu já trouxe anteriormente para vocês. Você tem um instrumento, você vai lá, faz a avaliação, né, escolheu o instrumento, faz a avaliação, faz a anotação e a partir daí, com essas anotações, com esses dados colhidos, é o quê? Que vai fazer o quê? Vai pensar, né, na tomada de decisão para poder seguir o ensino-aprendizagem. Então, essa parte do QSN fundamenta os exemplos, né, as nossas falas em relação ao registro avaliativo e ao registro, e um instrumento de registro em relação à avaliação. E como eu estava falando anteriormente, né, agora eu vou passar a fala para a Érica, que ela vai ampliar essa reflexão com vocês, vão trazer exemplos.